vocês estão? O que vocês acharam do episódio anterior? O vazio, a alma serpente e a alma corporal, vocês gostaram? É um assunto, como eu disse para vocês, muito complexo, ainda muita coisa por falar, é apenas uma pequena introdução e o objetivo do programa aqui é esse, estimular vocês para que vocês também tenham essa disponibilidade de ir atrás dessas informações, desse conhecimento que a gente pode encontrar, como eu falei para vocês também, nos livros de antropologia. Isso, logicamente, a parte intelectual do xamanismo. A parte prática é outra coisa. A parte prática é algo muito mais complexo que não enquadra aqui e nem poderia, de forma alguma, eu apresentar para vocês aqui diante desse programa, né? O xamanismo de raiz, que eu chamo o xamanismo de origem, ele deve ser preservado, né? Os rituais devem ser preservados. Por isso que eu peço desculpa, né? Logicamente que as minhas experiências, elas são experiências muito particulares e eu fico um pouco incomodado mesmo de contar. Mas alguns exemplos, essas experiências, elas caminham muitas vezes para o entendimento de questões que acontecem vamos falar assim, no território do próprio xamanismo. E hoje eu vou contar algo impressionante que aconteceu, como que essa máscara aqui veio até mim, como que ela chegou até mim, foi algo assim muito importante e muito interessante, muito fora do padrão do que nós entendemos de vida ordinária. E lembra que eu falei no programa anterior sobre a minha experiência com o vazio. Aquela experiência de morte, ela foi fundamental. E só fui entender depois que eu finalizei o ritual que eu vou abordar para vocês daqui a pouco, e como que eu cheguei e como que essa máscara chegou até mim. O ritual que eu fiz foi um ritual adaptado, chamado Ritual do Não Nascido. As origens são muito antigas e ele era muito usado no Egito pelos faraós e pelos sacerdotes. É um ritual de xamanismo, tá? Só que esse aqui, logicamente, ele foi adaptado sem tirar sua essência para um dos grandes, fantásticos bruxos, feiticeiro que eu conheço na atualidade, que é meu amigo Zé Alves, e a gente fez esse ritual, como eu falei anteriormente, agora eu estou falando novamente para vocês. Eu vou, então, primeiramente agradecer novamente a Cris Pascoal por estar aqui na Cron TV, nesse canal super bacana aqui, que deu esse espaço para que eu possa contar um pouco, apresentar um pouco para vocês os caminhos do xamanismo pelo mundo, né, e suas histórias extraordinárias, esses ensinamentos tão, às vezes, tão distantes dessa nossa realidade que a gente criou, a gente inventou essa realidade, a gente inventou essa humanidade atual, né? Então, assim, eu quero agradecer a Cris Pascoal, quero agradecer a Cris Lantin, tá sempre aí colocando o vídeo no ar, ao Rafael Pereira por tudo, pelas nossas conversas, né, amigo? Por ele, então, editar e deixar o vídeo super bacana. Nós não somos profissionais, gente, nós somos pessoas que gostamos de fazer o que a gente faz. E, logicamente, que à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprimorando os vídeos, né? E o Rafael, ele faz com todo carinho, com todo cuidado. Quero agradecer também a todos que estavam no chat no último programa. Fiquem à vontade para comentar, fiquem à vontade para colocar as suas observações. O objetivo é a gente se comunicar, tá bom? Eu não vou estender porque as informações que eu tenho aqui para falar para vocês são muito longas e eu não posso estender muito o meu tempo do programa, tá? Então, primeiramente, eu quero contar o que aconteceu. Lembro que eu falei do programa passado, da minha experiência que eu tive com o vazio. E como eu falei, foi no dia do meu aniversário, bem no dia do meu aniversário, que é 10 de outubro. Né, 10 de outubro, eu nasci às 23 horas e 40 minutos de uma sexta-feira.
e o tempo estava mais ou menos nublado, assim. E eu decidi fazer esse ritual porque eu estava no momento, como eu falei para vocês no outro vídeo, que eu perdi tudo e eu teria que dar um novo rumo a esse ciclo que estava fechando ali. Eu não poderia continuar, que poderia então me sugar, poderia me levar para outros lugares que talvez eu não fosse legal para mim, e poderia acontecer até mesmo o meu corpo adoecer, enfim. Então eu teria que tomar uma decisão. E para isso, para que eu pudesse tomar uma decisão social, vamos falar assim, mundana, eu convidei algumas pessoas para fazer esse ritual. Esse ritual foi composto por mim, 2 amigos e uma amiga. A minha amiga decidiu não, naquele momento, não tomar ayahuasca, porque ela entendia que a função dela, e foi escolha dela, que ela queria participar do ritual, porque o ritual, gente, ele já mexe com estruturas atávicas, estruturas cognitivas, estruturas primitivas da gente, esse ritual, tá? Então ela decidiu não usar ayahuasca e, ela se delegou então a função de cuidar da gente se caso a gente passasse mal ou auxiliar em alguma coisa. E o papel dela foi fundamental. Eu vou preservar aqui o nome de um amigo e dessa amiga. E o Zé Alves, tudo bem eu falar porque ele não tem problema nenhum, mas esses duas pessoas eu vou preservar, tá bom? Então, assim, cara, é difícil falar sobre isso, que é uma coisa assim, interessantíssima. Eu comuniquei com um amigo de Sorocaba. Esse amigo de Sorocaba, ele frequenta o Santo Daime. Né? Não, o que eu vou fazer, o que eu fiz, não tem nada a ver com o Santo Daime. O que eu fiz foi um ritual de xamanismo, tá? Mas como ele tinha acesso à pessoa que fazia a bebida para o Daime, eu perguntei para ele, olha, eu queria adquirir o Daime, mas eu não queria comprar, eu queria ver se alguém pudesse fazer para mim e a gente trocasse com alguma outra coisa, eu desse um livro de presente e tal. Você tem com quem falar? Ele falou, sim, eu tenho. Então faz o seguinte, eu preciso que essa ayahuasca esteja na minha mão pelo menos uma semana antes do dia 10, do dia 11 de outubro. Ele falou, não, pode deixar aqui. Então, feito, ele foi lá, falou, e olha que interessante, gente, as coisas já começam a acontecer. E também vou preservar o nome desse meu amigo, se ele assistir essa fala minha, ele vai saber quem é. Quando eu marquei um encontro, já que esse meu amigo mora em Sorocaba, eu marquei um encontro na Paulista, ou fui até o terminal de ônibus, eu não lembro, porque ele tinha que fazer alguma coisa para cá e aproveitou e trouxe 1 litro de refrigerante até a tampinha de ayahuasca, da bebida ayahuasca, tá? Da bebida ayahuasca. E ele falou uma coisa que já começou a mexer comigo. Ele falou assim, olha, engraçado, quando eu fui falar com meu amigo, o amigo que eu encomendei a bebida para você, ele falou assim, de imediato, falei, eu sei o que eles querem, pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Eu sei o que eles querem com isso. Ele ficou assim, né? Falei, poxa, aí eu até perguntei mesmo, ele falou isso, falou. Não, mas tem mais. Quando ele me entregou e falou assim, ele me entregou, agradeceu, me entregou, assim, feliz, esse amigo dele que fez a bebida. Ele falou assim, eu me despedi dele, eu estava caminhando, e ele falou assim, olha, fala para ele seguir a voz. Aí meu amigo, legal. E ele, enfim, no momento que ele estava entregando a garrafa, ele falou essa fala que a pessoa que fez a bebida falou para ele. Ele falou assim, para falar para você seguir a voz. Eu falei, mas que voz? Eu não sei, ele falou para você seguir a voz. Eu falei, beleza, então vou seguir a voz. Enfim, fui para casa assim, mas eu já desliguei disso. Eu fiquei desligado do que ele falou da voz, que o cara sabia por que ele fez daquele jeito. E eu vi que a bebida, essa garrafa, ela estava mais, como chama? Ela estava muito mais grossa, mais consistente, parecia um mel. E geralmente não é tão assim.
Eu senti que estava muito, muito forte. Tanto que eu abri para dar uma cheirada e estava muito forte. Já fiquei meio assim, porque é um cheiro fortíssimo. Enfim, cheguei e deixei essa bebida dentro da geladeira. Ela chegou às minhas mãos 5 dias antes do ritual. Nesses 5 dias, eu tive uma sensação de que eu estava sendo instruído pelo cipó. A bebida ela é feita por um cipó específico, eu não vou entrar em detalhes que não é o objetivo dessa fala de hoje, né? E para uma folha específica, que fica na floresta amazônica. E juntando eles em uma fermentação que dura às vezes dias, forma-se essa bebida chamada ayahuasca, que um dia eu vou falar com mais detalhes, porque é desse nome, e os nomes que os indígenas dão para ela, e qual que é a função, ou as funções que essa bebida tem para a cultura indígena, tá? E esse cipó, ele aí eu pensei, será que tem a ver com a voz? Será que eu estou criando, né? Enfim. Então chegou o dia do meu aniversário e por coincidência era numa sexta-feira. Olha que legal. Ou não era coincidência, era uma sexta-feira. E os meus amigos, eu vou tentar correr aqui, tá, gente? E meus amigos chegando. E eu preparei a sala. Tirei a luz, deixei baixinho, tá? O meu amigo, o José Alves, que organizou o ritual, que dirigiu o ritual, né? Que coordenou tudo. Ele falou, coloca essa música aqui já coloca ela. Falou, abaixa as luzes da casa, deixa só uma luz que a gente possa enxergar bem, tá bom. Eu deixei a luz da área de serviço ligada e as demais tudo apagada, assim. E a gente começou mais ou menos às 7 da noite. Então o Zé Alves falou, eu estava na cozinha, ele falou, olha, a sala aqui já está preparada, já preparei, tá tudo ok, o rapaz aqui já está ok e a menina está ok. Falou, beleza, então. Você já pode trazer e a gente vai começar, assim que a gente terminar o ritual, o Zé falando para mim, tá? A gente toma essa bebida. Falei, ok. Eu tava na cozinha. De repente a voz falou, eu tava pegando um potinho assim para cada um. Sabe aqueles copinhos de café? De repente uma voz aqui atrás falou, não, você divide em 3. Cada um de vocês vai tomar uma quantidade dividida em 3 dessa garrafa. Que ficou mais ou menos uma garrafa de 1 litro dividido por 3, 400 ml, eu não sei como que fala isso. Enfim, aí eu sabendo o que fazer, eu fui lá no Zé Alves e falei assim, no pé de ouvido, Zé, a voz falou que é para dividir em 3, então divide em 3. E o Zé, sim, se é para ser, vamos que vamos. Aí dividi, aí o meu amigo ficou assim, eu falei, é isso mesmo, cara. Quer continuar? Senão, não, vamos, filho. Então começou o ritual, a gente fez um ritual, que é um ritual longo, um ritual que demorou de 50 minutos a 1 hora. Foi super interessante, muito, não posso entrar em detalhes desse ritual, né, um ritual íntimo. E aí, assim que terminou o ritual, logicamente que não vou entrar em detalhes, que é muita coisa, só vou falar para a gente chegar na máscara. E aí, assim, nós terminamos o ritual, a gente já estava, né, um pouco já, vamos falar assim, em um lugar, saindo um pouco de um lugar que a gente entende como um lugar ordinário, e a gente tomou. Aí o que a gente fez? Cada um ficou, o Zé Alves ficou num sofá, o outro amigo ficou no outro sofá, e eu com a minha amiga a gente ficou no chão. E nós tomamos a bebida e a gente deitou um pouco para que o efeito viesse. Aí o efeito começou a acontecer. A primeira coisa que eu vi, a primeira visão que eu tive, que era uma que a gente chama de miração, né? Foi as montanhas da Sibéria e, por incrível que pareça, todos nós sentimos frio danado, um frio, todo mundo começou a sentir frio. Enfim, aconteceram vários fatores importantes que eu não posso falar aqui e eu vou pulando, tá? Então, cada pessoa nesse ritual começou já a entrar em transe. O Zé entrou no transe profundo, ele vomitou 2 vezes, e o meu outro amigo vomitou, se eu não me engano, vomitou 1 ou 2 vezes também. E a minha amiga ficava andando para lá e para cá, principalmente com um outro meu amigo, não com o Zé, com outro amigo. Ela ficou junto com ele. Esse outro amigo, ele estava tendo visões da África, de um lugar
que tinham pessoas degolando as outras e tal. Foi uma coisa impressionante, ele contando assim pra gente depois. E é interessante porque eu vi tudo. Eu vi tudo o que estava acontecendo com ele. Eu tava num transe lúcido, desculpa. O Zé, ele, em alguns momentos, ele estava ali em outros lugares. E eu via tudo o que acontecia, né? Então, em determinado momento, eles vomitaram e eu estava relutando. Eu comecei a ter uma DR com cipó. O cipó estava na minha cabeça. Porque há uns meses atrás eu tinha sofrido um problema que eu quase morri também. Eu engasguei com um queijo derretido e tapou minha boca. Eu perdi o ar e eu quase morri. Então, assim, eu estava sentindo naquele momento que eu não queria vomitar. Eu não queria vomitar. Eu falei, não quero vomitar, não vou. Eu estava no banheiro. E todos que foram no banheiro voltaram do transe. Parecia que era um lugar especial ali. E assim, fui para lá pro banheiro e eu não vomitei, só que eu gorfei uma resina, que lembra a resina da árvore que sai a folha. E eu cometi um erro. De vez de eu pegar a resina, guardar e fazer um ritual, eu dei a descarga, mas uma pena, enfim. Quando eu fiz isso, eu senti aqui, ó, que o cipó estava tentando me esganar, mas era uma forma de tentar me convencer e aquela briga ali, enfim. E deu tudo certo. Ele se desmembra, quando eu dou a gorfada, ele sai de mim e eu tenho as visões. E começa a acontecer as visões. Eu tive muitas visões. Lá no início, logo no início, quando a gente começou o transe, eu vi muitos cogumelos em forma de falo. E tem uma explicação que eu não posso falar aqui agora. Eu vi a Sibéria, e depois em alguns momentos eu estava na floresta que o outro amigo meu estava. Enfim, e quando eu fui para o banheiro, eu vi um triângulo, estou resumindo muito, já, gente, um triângulo com jorrando serpentes de cor violeta, jorrando serpentes de cores violetas. E no fundo o nosso mundo, só que o nosso mundo estava acinzentado, estava de cor cinza. De repente desaparece esse triângulo com as serpentes e eu vejo desse lado de cá essa máscara aqui. Eu vejo ela. E eu acho estranho, eu falei, gente, que máscara. E era um falo, né? É uma máscara em forma de falo. E era a única coisa colorida na minha visão. Enfim, terminamos o ritual, cada um conversou um pouco, contou um pouco o que aconteceu, tudo bem, tudo ok. Na semana posterior ao ritual, eu senti algumas tonturas, eu andava, eu sentia flutuar, alguns efeitos assim. E eu ainda não tinha mudado. Eu mudei próximo ao Natal do final do ano. Próximo ao Natal do final do ano. Mudei para uma outra casa, enfim, lembra que eu falei que eu perdi tudo, e eu ia começar tudo de novo. Então fui morar embaixo de uma casa, assim, numa condição de vida muito complicado, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Passado um mês em janeiro, e assim, eu não tinha, estava sem grana, sem nada, eu precisava de livros, eu precisava renovar meu acervo, e comecei a pedir, assim, para alguma coisa, assim, né, já tinha passado o ritual, já tinha esquecido do ritual, todo dia eu falo, gente, eu tenho que ganhar livro, eu preciso correr atrás de livro, eu não tinha dinheiro para comprar, não tinha, gente, eu preciso ganhar alguma doação. Até que uma hora eu atendo a ligação do meu celular e eu estava assim, forrado de dívidas, porque eu quebrei. E eu não atendia o telefone, até que eu atendi o telefone e era uma moça, uma senhora. Você é o professor Maurício? Sim. Olha, a minha irmã faleceu, e ela, enfim, minha irmã infelizmente faleceu, e ela falava muito da sua livraria que ficava na Rua Augusta, e ela deixou aqui algumas sacolas com os livros, ela deixou aqui uns livros, e eu tenho certeza que ela gostaria de te dar, você quer vir buscar? Eu falei, posso ir hoje, não tem problema ir hoje, porque precisava de livro, não, sacolas e tal. Só que quando eu estava no Uber, e olha só, quem foi comigo foi um dos meus amigos, não o Zé Alves, outro amigo que fez o ritual. Aí eu tava assim no carro, falei pra ele, olha cara, não são só sacolas, é uma biblioteca inteira. Como assim? Não sei, é uma biblioteca inteira que tá à minha disposição. Olha, eu tava no Uber, cheguei na casa, era aqui na região central de São Paulo. Aí quando eu cheguei com o Uber, ela já tava ali. Olha, são essas sacolas. Então a gente começou a conversar, e eu comecei a falar eu lembrei quem era a irmã dela, uma grande professora da Unesp. Nossa, que legal, ela falava muito que gostava de conversar com você sobre arte, né? Eu falei, adoro arte. Vamos fazer o seguinte, vamos subir? Vamos, por quê? Vou te dar toda a biblioteca. Vocês não vão acreditar.
Lá embaixo, ela tinha disponibilizado umas 5 sacolas, deveria ter em torno de uns 100 para 150 livros. Eu, na casa, na sala, enfim, na casa dela, tinha uns 800 para 1.000 livros. Eu levei tudo para minha casa. Mas não foi só isso. Depois que a gente terminou de encaixotar tudo, embalar tudo, eu com meu amigo, que participou do ritual, e eu vi que ela estava dando muitas coisas e outras coisas ela estava vendendo. Aí eu olhei para a parede, tinha um monte de máscaras, várias, de vários tipos e tal. Eu falei, olha, e essas máscaras, você tá vendendo, tá doando? Nossa, eu gostei, eu achei tão... Não, faz o seguinte, escolhe aí, pega uma pequena e uma grande para você. E eu fui logo de encontro a essa. E o meu amigo ia pegar essa. Eu falei, essa aqui é minha. Olha aqui, isso é informação importante, gente. Essa aqui é minha. Nossa, mas ele pegou a outra. E eu peguei essa como se fosse minha para sempre. E sempre foi minha. Esse foi o sentimento quando eu peguei essa máscara. E peguei uma máscara pequenininha, que daqui a pouco eu levanto e pego para vocês verem, tá? E levei para casa. E pendurei na sala onde ficavam meus livros. E essa sala que ficavam meus livros estava estragando tudo. Enfim, era uma situação complicada. E eu deixei a máscara pendurada e continuei minha vida, feliz da vida, que eu estava com um monte de livro e o meu aluguel estava garantido pelo menos por 6 meses com aqueles livros, né? Por 6 meses. Até que um dia, voltando de um lugar, eu passei, isso já passado uma semana, tá? Eu fiquei de frente para essa máscara. Eu falei, peraí, gente, eu conheço essa máscara. Aí eu lembrei dessa máscara. Era a máscara da visão que eu tive no banheiro. No momento que eu gorfei aquela resina e a visão explode para mim. Lembra das serpentes, depois veio a parte acinzentada do nosso mundo no futuro. E desse lado de cá, justamente onde está a máscara, ela ficava aqui, ó. Eu vi a máscara colorida, era ela. Só que eu tinha que ter certeza, porque eu lembro dela, era comprida e tal. E eu tinha falado com os meninos, né? E eu liguei de imediato pro Zé Alves, que é aquele que organizou, que fez o ritual todo, né? Eu liguei, Zé, eu tô com uma máscara aqui, lembra da máscara que eu ganhei? Eu falei, nossa, você falou que é super bacana, é comprida e tal. Eu falei, Zé, eu preciso de uma informação. Você pode jogar a runa a respeito dela, mas como que ela é a mesma? Eu falei, olha, ela é comprida, tem 1 metro, é colorida. Parece que é uma representação de uma entidade, porque é uma representação antropomorfa, tem uma bocona, um nariz enorme. Beleza, tá ótimo, me dá 30 minutos. Passou 40 minutos, o Zé me liga. Olha, é o seguinte, a informação que eu vi aqui é que uma mulher foi para a ilha de Bali, na Indonésia, e lá como turista, e essa máscara é muito antiga, ela não é as mesmas máscaras que são vendidas como decoração, apesar dela ser uma máscara de parede. Ele falando comigo. E ela para olhar e fala, nossa, que bonita, em inglês lá com ele, que bonita. Ele fala assim, não, peraí. Ele olhou para ela e falou, peraí, tem uma máscara aqui para você, você tem que levar para ele. Aí ela falou assim, para ele quem? Isso meu amigo contando. Então ela pega e compra essa máscara e traz. E essa pessoa que vendeu falou que era para entregar para alguém, só que ela nunca descobriu para quem que era para entregar. Então assim, olha que interessante, gente. Passado muito tempo, não, ela faleceu, né? E, enfim, no momento que eu fui pegar aqueles livros, eu vi aquela parede com máscaras, a irmã dela me dá essa máscara. Só que eu tinha já conhecimento da máscara outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro mais ou menos, né? 4 meses depois ela vem fisicamente para mim. Isso é xamanismo, gente. Isso é xamanismo. Então assim, olha, para contar essa história eu levei muito tempo, eu não sei como que vai ficar, mas é importante agora eu falar algumas coisas para entender o que significa isso. Essa máscara já teve uma função importante no momento na minha vida, quando eu estava na outra casa, num momento de certo perigo, e ela de uma certa maneira me alertou. As máscaras, elas têm no xamanismo muitas funções, mas elas são raramente usadas, né? Você vai encontrar máscaras mais em rituais de feitiçaria na África. Você encontra máscaras de uso xamânico na Groenlândia, se não me engano, no povo esquimó, o pessoal do Alasca ali. Eu até anotei aqui, quer ver? Ó? Ah, tá aqui, ó. Nos esquimós, nos povos africanos e Yorubá, os Dogon, na Nigéria e em Mali. Eu vou falar sobre um programa só sobre máscaras, né? Esse programa não é sobre máscara em si, né? E o título aqui do programa, eu nem falei para vocês, mas é interessante, Outras Realidades, que é essa que eu acessei,
essas realidades todas, a realidade da máscara em si no mundo da minha admiração que eu vi no momento que eu tomei a ayahuasca e fiz o ritual do não nascido, da realidade que não era minha, mas era dessa mulher que era professora e que trouxe essa máscara por um motivo que ela desconhecia e que essa máscara tinha que chegar até mim, da realidade da irmã dela que entra em contato comigo para doar uns livros, de repente a função maior era passar essa máscara para mim. Olha que interessante, né? Então é o seguinte, ó, nos dias atuais, eu vou falar da Sibéria um pouquinho para a gente entender essa questão da máscara, apesar que na Sibéria, a Sibéria, os xamãs não usam máscaras, né? Atualmente não usam máscaras na Sibéria. Eles usam assim para espantar ou para amedrontar as crianças que poderiam revelar os espíritos sagrados deles, porque as crianças conseguiam ver os espíritos que os xamãs vinham. Então eles confeccionavam algumas máscaras para espantar. E é interessante que também surge nesse momento a tradição, né, da lenda do bicho-papão. Eu vou deixar uma imagem aqui que provavelmente esse é um dos mascarados, né, na tradição xamânica que deu origem ao que a gente vai chamar de bicho-papão. Mas, assim, eu tenho algumas informações importantes para falar, para a gente justificar um pouquinho a questão da própria máscara, o que essa máscara aí significa, por que ela é tão importante, né? Tem um antropólogo que já falecido há muitos anos, né, porque ele é do início do século XX, Shiro Kogorov. Esses nomes são difíceis, né? Shiro Kogorov, antropólogo russo, escreveu um clássico, traduzindo literalmente, Complexo Psicomental dos Tungus. Tungus é um povo siberiano que existe ainda ali na Sibéria e que pratica o xamanismo até hoje, né? Ele aponta que durante anos registrou apenas o uso de máscara em ritual uma vez, apenas uma vez. Mas o que chama atenção, que é importante, porque a gente vai chegar em outro material. Porque assim, essa máscara aqui, para mim, ela funciona como espelho, tá? Vocês vão entender isso conforme eu for falando aqui. Eu vou correr um pouquinho. Então, o objetivo dessa máscara nesse ritual, o objetivo era de mostrar para os xamãs o espírito mal, os espíritos malignos que circulavam ali ou em alguém, ou em torno do seu povo, da sua aldeia, tá? Então eles usavam mais para essa situação, mas raramente usava. Eles usavam outro objeto que daqui a pouco eu vou falar. O mesmo antropólogo diz o seguinte, que nas culturas ali em torno, né, que ali na Sibéria se tem vários povos, né? Os não, peraí que eu vou falar direitinho, gente. Tichuktiches, os Kokiaks e os Kanchadeles, os Iukajirs e os Yakutos. Para eles, as máscaras não têm uso ritualísticos. Não têm uso ritualístico. Apenas eram usados em situações de rituais funerários, mas rituais assim de procedimento mais religioso, não de procedimento xamânico, tá? Porque aquilo que eu falei agora há pouco, eles usavam também para impedir que as crianças viam os espíritos dessas pessoas que morreram. E também para que eles não vissem os espíritos auxiliares dos próprios xamãs. Olha que interessante, né? Agora, se a gente sair um pouco do mundo do xamanismo siberiano, os esquimós usavam muito, né? Os esquimós usavam muito, usam até hoje, né? As máscaras no sentido ritual. E no decorrer da história, os esquimós vão sofrer influência muito forte da cultura americana, norte-americana, né? Enfim. E aí, naquele momento, como eu falei para vocês, eu não vou entrar em detalhes tanto das máscaras, porque a gente vai entrar numa outra situação, tá? Bom, eu vou falar um pouco. Eu só falei um pouco da Sibéria para a gente poder entender, porque a gente vai chegar num outro objeto. A gente indo para a Indonésia, que tem a ver com essa máscara que eu tenho aqui em casa, a ilha ela é cercada por montanhas vulcânicas. Isso é muito importante, porque existe um documentário do Herzog
que chama Na Boca do Inferno, se eu não me engano. Eu vou ver direitinho o nome, gente. Não sei se está disponível no Netflix, pelo menos estava. Mas assim, é interessante, porque os xamãs, eles iam na boca do vulcão conversar com o vulcão. É muito interessante. Então, assim, a Indonésia ela é forrada dessas montanhas vulcânicas e com florestas, e com ricas florestas em torno. Ou seja, era uma natureza assim fértil, né? Fértil e original. E muitas praias belas e recifes. E sim, um paraíso, né? Um paraíso. A ilha, como ela sofre muito a influência, do decorrer da história também, do hinduísmo. Do hinduísmo. Por isso que eu não consegui muito as informações sobre essa máscara e as demais máscaras. Mas uma coisa eu posso falar, vou até adiantar aqui, as máscaras são muito usadas em Bali, que é uma ilha que fica ali na Indonésia, sobre várias formas, através de rituais de xamanismo, através de rituais religiosos, em casamento, em danças, em festivais de música e até mesmo em teatro. Tanto é que o Japão tem uma influência muito grande desses festivais de teatros que acontecem na Indonésia e no povo de origem oriental de uma forma geral, né? E então se vocês tiverem a oportunidade de ir lá, eu andei pesquisando algumas fotos, vocês vão ver a quantidade de máscaras que são colocadas à venda de vários tipos, né? De vários tipos. Uma coisa que eu percebi, essa máscara que eu tenho aqui, ela é muito diferente do que elas oferecem para o comércio. Muito diferente, muito, porque vocês vão ver lá máscaras desenhadas, aquele deus da fortuna e da sabedoria, o Ganesha indiano. Você vai ver representação de beija-flor, de elefante, enfim. E essa aqui não. Eu acredito, pelo que eu venho tentando pesquisar, que essa figura aqui atrás é a representação de algum espírito, porque não é animal. E aqui em cima você tem uma flor, uma aparentemente flor, uma planta, que ela pode ter propriedades que pode provocar o transe. Mas eu vou pesquisar a fundo ainda isso. Tá difícil, eu mandei um e-mail para um museu aí para ver se eles me dão essas informações. Mas voltando lá, essas máscaras são chamadas de máscaras carrancas, porque ela tem uma aparência mesmo de carranca. A carranca serve para quê? Para espantar mal olhado, maus espíritos. As carrancas, elas servem também para, como chama, para ela se apresenta muitas vezes na frente dos barcos para espantar os maus espíritos dos mares, enfim, né? As máscaras carrancas de Bali, as máscaras seriam casas, olha que interessante, as máscaras de Bali seriam casas para espíritos e energias transcendentais residirem, ou seja, as máscaras elas servem lá nos rituais de xamanismo para onde os espíritos eles residiam e as energias transcendentais também, né? Também era veículo para os espíritos ancestrais visitarem o mundo físico, era uma forma de um portal. Então, ao mesmo tempo que eles ficavam ali, né, na estrutura desse ritual, e ele então tinha alguma forma de o xamã organizar para que esses espíritos viessem então visitar o mundo dos humanos, né, no mundo físico. Como eu disse, o hinduísmo criou um sincretismo muito forte ali nos nativos de Bali, então muitas informações preciosas de origem dessas máscaras, que são milhares, e do próprio xamanismo se perdeu, mas ainda a gente encontra um pouco, porque infelizmente hoje virou uma cidade muito turística, muito, inclusive tem campeonatos de surf, enfim. A carranca é uma figura, a carranca, né, aqui até anotei depois, a carranca é uma figura que no geral tem características de antropomorfa, e ela demonstra pra gente, numa questão mais estética, algo ligado à feiura, ao espanto, ao horror, né? Enfim. Algumas vezes ela é atrelada até ao humor, para espantar mesmo os espíritos, né? Se a gente for pegar essas carrancas e trazer
olha que interessante, lembrei de uma coisa. No teatro japonês, eles tatuam essas carrancas no rosto com o objetivo de passar no momento como chama, do trabalho teatral, algumas questões de sentimentos profundos do ser humano, como o ódio, a paixão, o crime, os ciúmes, desculpa, o crime não, ciúmes e tal. E ao mesmo tempo revelar a monstruosidade dessas pessoas. Olha que interessante, né? Enfim, tanto as máscaras que são tatuadas de carrancas, mesmo essas carrancas tatuadas na cultura japonesa, fora do teatro, ela também tinha a função de espantar maus agouros e também espíritos maléficos, né? Olha que interessante, não era só pro teatro em si, né? Eu tô correndo porque o tempo é curtinho, gente. Enfim, olha, tem muita coisa aqui para falar, não sei se vai dar tempo. Sempre eu falo isso, né? Agora é o seguinte, então eu falei um pouco ali de Bali, não tenho muitas informações, infelizmente, é um povo muito festivo. O que é importante a gente entender, essa máscara aqui, ela é diferente das demais máscaras comerciais. Eu vou mostrar dois exemplos para vocês, e depois eu faço uma foto bacana para colocar aqui, dessa aqui. Como a Sibéria, os siberianos, né, os xamãs siberianos, de quase todas as culturas que existem ali na Sibéria, não usavam máscaras, e elas só usavam raramente, como foi citado pelo antropólogo que eu falei, as máscaras eram feitas de cobre. Mas olha só que interessante, de vez deles usarem máscaras, os xamãs siberianos, eles usavam espelhos de cobre. Espelhos, olha só. Então, eles substituíram, muitos anos atrás, as máscaras pelo espelho, ou espelhos, né? Principalmente os povos tungus, ou tungus, né? Que fica no norte da Manchúria. Esses espelhos tinham a função primordial de também proteger contra os espíritos malignos e também usar como uma forma de adivinhação, né? Outra coisa que é interessante, eu anotei uma coisa aqui, mas no geral, os espelhos na cultura do xamanismo siberiano, ele também tinha a função para despertar, ou seja, para afirmar, para dar força à concentração do próprio xamã e determinar onde está o lugar dos espíritos, onde eles estão, para onde que o xamã vai quando ele está batendo o seu tambor, ele monta no cavalo e vai de encontro. Então ele olha, tanto gente, depois vocês vão ver, nas roupas dos xamãs da Sibéria é cheio de espelho, forrado de espelho, por isso que aquela roupa fica extremamente pesada. Eles, apesar de eles não usarem máscaras e usarem os espelhos, eles cobriam aqui. Vocês vão ver, depois eu vou falar também. Eles colocam uma espécie de um gorrinho e ficam uma cortina aqui, ó. E eles ficam na escuridão ali, né? Enfim, olha que interessante. Na língua manchu, que também é de origem ali asiática, para espelho se chama panapitu, que deriva da palavra pana. Olha o que significa. A palavra espelho significa alma, ou alma espírito, ou alma sombra. O espelho é um objeto, um receptáculo para acessar a alma sombra. Isso nessa cultura manchu, né? Lá toda dos mongóis e tal. Uma coisa que é interessante, mesmo o xamã na Sibéria, tá? Mesmo o xamã na Sibéria, que não está exercendo ali naquele momento a cura de alguém, algum ritual importante ligado ao xamanismo, esses espelhos, ou pelo menos um dos espelhos, tem que estar com ele constantemente. É inseparável. E tem uma coisa importante, de forma alguma que esse espelho pode quebrar. E a gente pode ir então para a literatura, né? Para a literatura, você tem ali Alice no País das Maravilhas, você tem vários textos de cultura que vem do folclore, passa por conto maravilhoso, que passa por conto de fadas e chega até nós. O espelho é fundamental na literatura oral e depois na literatura escrita. E é logicamente que vem dessa tradição antiga, né, dos xamãs e tal. Eu estou já
quase finalizando, que hoje foi meio corrido, gente. Então, assim, o espelho também pode ser usado para cura e adivinhação em muitas culturas do xamanismo siberiano. Ele tem que ser usado pelo xamã no momento do seu ritual aqui no pescoço, tá? Aqui no pescoço ou na vestimenta. Ou na vestimenta. Enfim, gente, é mais ou menos isso. Eu queria só ler um pequeno texto para a gente poder fechar, acho que o meu tempo estourou muito, que é importante para a gente poder entender um pouco essa ideia da máscara. Então, só para fechar, na cultura xamã siberiana, eles deixam de usar máscara muitos anos lá atrás e passam então a usar o espelho feito de cobre, que era o material que era usado na máscara, tá? E poucas culturas no mundo usam máscara numa situação de ritual de xamanismo, mas isso eu vou apresentar para vocês, porque o objetivo aqui também não é só apresentar o xamanismo, mas é apresentar algumas culturas que são ligadas a essas estruturas de feitiçaria e de magia. Eu vou ler aqui um pouco, deixa eu ver se para ficar. Uma coisa que é interessante da máscara, se tiver... então, olha só, aqui na verdade é um texto. Eu anotei alguma coisa aqui, mas eu me perdi, gente. Espera aí que eu já vou ver para vocês já. Tá. Na cultura siberiana, olha que interessante. Ainda falando do espelho, que eu lembrei de uma coisa importante aqui. Para purificar o Kuzungu é o espelho, tá? O espelho feito de cobre. Olha que interessante. Para purificar o Kuzungu energeticamente, eles o colocam no chão com o lado do espelho voltado para baixo e pedem à terra que retire o excesso de negatividade, o excesso negativo que vai acumulando no espelho. Naturalmente, o procedimento deve ser realizado em local bom, forte e limpo, um local importante que eles vão escolher. Também é bom enxaguar o espelho com água corrente de uma nascente natural, não debaixo da torneira. Não pode ser embaixo da torneira, tem que ser sempre natural. Costuma fazer o kuzunga de cobre, como eu já falei, né? É sempre de cobre. É um metal ativo suscetível à oxidação. Portanto, o espelho, ao ser utilizado, começará a escurecer, ficará manchado e, com o tempo, ficará com a aparência de uma velha moeda de cobre. Este é um processo natural. Não sujeite o kunzung à limpeza mecânica, de forma alguma, sempre tem que ser de maneira natural. Além disso, a seco. O máximo, olha só que interessante, o máximo que pode ser feito é limpar o kuzungu ou kunzungi com um pano macio, ou melhor, apenas com os dedos. Enfim, ou você pode fazer também, tratá-lo, pode ser tratado no leite. Então, para finalizar, eu peço desculpa se eu estendi muito hoje esse episódio, mas eu acho que é interessante, né? Eu vou fechar com uma fala aqui do Gilberto de Lascaris, do livro Quando o Xamã Voava. Assim, quando o xamã assume a máscara da sua condição primordial, torna-se ancestral, e quando assume a persona de sua condição humana, torna-se ente social humano. Esta circulação entre máscaras e contextos cognitivos simétricos não é descontínua. O xamã vive no contínuo entre espécies como nos tempos primordiais. Ou seja, o xamã ele é morto na vida e vivo na morte. Obrigado, desejo a vocês tudo de bom. Estudem sobre as máscaras, eu acho que é importante a gente saber um pouco da nossa cultura, primordial da nossa cultura de origem. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida, vocês podem mandar as perguntas. Então, até a próxima, até breve. Não deixa de curtir, não deixa de se inscrever. Eu sempre esqueço de falar essas coisas, porque eu sou muito centrado naquilo que eu vou falar. Mas agradeço de coração. A história que eu contei da experiência que eu tive com essa máscara aqui, eu não posso entrar em muitos detalhes, gente, mas eu falo para vocês, ela já participou de 2 situações
muito importantes na minha vida e que fez eu ver uma coisa fundamental para eu entender e outra coisa mais social. Não por acaso que ela está aqui. Agradeço novamente, estamos aí, obrigado e até a próxima, aqui na Cron TV, Os Caminhos do Xamanismo. Obrigado.